Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que tem o prazer de receber aqui o Jorge Bernardino, organizador da Caminhada Azul, Caminhada pelo Autismo. Jorge, quanto é importante dar divulgação, publicidade para a questão do autismo? É mais a questão da gente tirar até nossos próprios filhos de dentro de casa, porque tem os graus de autismo e alguns pais se limitam a sair com esses pais. E aí, alguns pais teve a ideia de começar a fazer essa caminhada, que ano passado não teve a proporção de divulgação que esse ano teve, e esse ano a proporção se tornou maior e a gente está fazendo de tudo para que o próximo ano venha a ser maior ainda, que venha a ser a nível nacional também. A exclusão social ainda é muito forte no autismo hoje? Sim, bastante. E quanto isso impacta no portador do autismo, de quem tem o autismo? Eu digo como pai que é muito constrangedor para a gente estar num ambiente que alguém ignora nossos filhos. E para mim me deixa bastante triste. Por que as pessoas ignoram, na tua opinião? Porque ainda tem o autismo como um débil mental, uma criança. O meu é uma criança de 7 anos e acha que a gente que não deu uma boa criação, que a gente não deu limites, acha que é mal educado e às vezes ele está passando por um momento de crise. Como é ser pai de uma criança com autismo? Para mim foi a melhor coisa do mundo. Não o autismo, mas quando a gente veio realmente a ver o quanto ele passa de amor e nos ensina, para mim foi excelente. Como foi que se descobriu? O meu até os 2 anos ele falava tudo, conhecia tudo, interagia e após os 2 anos a gente percebeu que ele não estava falando mais, não olhava nos olhos. E a partir daí a gente começou a procurar as terapias. E o diagnóstico veio rápido? 4 meses depois. Como foi essa caminhada de 4 meses? Quem não acreditei muito. Minha esposa que correu atrás de tudo e eu simplesmente levava para um tratamento como se dissesse, ele sempre vai depender de mim mesmo. Então vou levar por levar. Hoje em dia não mais. Eu vejo que ele pode sempre aprender lento, mas aprender sempre, mesmo na lentidão, mas aprender. Como é o dia a dia hoje? Teu dia a dia? Antes de tudo, vamos apresentá-lo. Qual é o nome dele? Emanuel Joshua. Emanuel Joshua. Qual é o seu dia a dia com o Emanuel? Dia a dia com ele escola e terapia, né? Na escola, hoje ele está no município e vem evoluindo muito graças às professoras que também têm muita paciência e amor com ele. E vejo que ele evoluiu muito a partir da escola e as terapias também, que ele faz em 2 instituições hoje e é muito gratificante a forma que as terapeutas também tratam ele. Mas detalha pra gente, exemplo, se leva para uma escola, essa escola é uma escola comum, é uma escola especializada? Não, é uma escola comum. Escola comum. Como é a recepção dentro da escola? Para minha surpresa, no município ele estudou em particular, não me impactou tanto a escola particular porque não o abraçou. E o município a gente viu que ele começou a evoluir até a partir dos próprios coleguinhas, que chegavam a tentar ensiná-lo também e ter a paciência com ele. E isso para mim foi muito gratificante. Depois disso precisa fazer terapias. Que terapias são necessárias? Hoje ele faz fonoaudióloga, psicóloga, terapia ocupacional e faz ecoterapia. Quanto
é importante e qual é a frequência dessas terapias? Ele faz 2 vezes por semana. Cada uma? Não, ele faz em dias variados porque como ele ainda tem um pouco a imperatividade dele atrapalha muito, aí não dá para fazer todas as terapias ao mesmo dia, porque ele fica impaciente e a instituição dividiu o tempo em 2 dias para que ele desce e ele vem evoluindo muito bem. Quando se pensa numa caminhada, a caminhada começa quando, em que momento, qual o dia da caminhada? O dia do autismo foi dia 2, mas por conta do feriado, muitos pais escolheram o dia 8 de abril. Certo. Que vai ser próximo domingo, com o apoio das instituições que trabalham com autismo, que é a PAI, a Cista, Pestalozzi, a DEFAL. Essas estão também junto com os pais. Onde começa a caminhada? Vai começar no Lopana, de frente ao Lopana, e vai até o tote onde diz Eu Amo Maceió. Certo. Que horas começa a caminhada e quem pode participar dessa caminhada? Todos estão convidados. Todos Se estão vistam convidados. de azul e vamos lá com nossas crianças, pais, amigos. Tem concentração? Precisa chegar um pouco antes? Não, 8 horas da manhã a gente já está por lá, em média 11h30 a gente já deva estar encerrando. Vai ter um compositor daqui de Alagoas mesmo, fez uma música para o Dia do Autismo, que foi tocada ano passado, ele esse ano vai estar participando de novo. Tem uma equipe também lá da Turma da Lalá, de animação, de festa, que vai estar lá presente também com as crianças. E muito picolé, muita água, muito lanche para eles. O que um pai de um autista sente falta de poder público para melhorar o dia a dia de você e da sua família? Eu acho que o acompanhamento até para a própria família, Wendel. Que hoje os nossos filhos têm o atendimento, mas para os pais ainda está faltando esse atendimento, porque eu digo isso porque o grupo que a gente criou de pais, a maioria são mães solteiras. E para ela cuidar de um filho com autismo, uma mãe que já tem o seu esposo que ajuda, já é um pouco difícil. E ela só se torna bastante. E às vezes ela não suporta essa carga de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ou seria um acompanhamento psicológico? Sim. O fato de ter tantas mães solteiras é o fato de que geralmente o homem não aguenta a carga? Muitas que conversam no grupo é justamente isso, que às vezes abandona porque não suporta o corre-corre, ou a mãe dá só atenção ao filho e esquece dele, e ele não aguenta tanto isso. Que vê que a mãe dá mais valor ao filho do que ao próprio marido ou à própria família, né? Uma criança com autismo, naturalmente, ela carece de mais atenção. Muito, bem mais, né? Bem mais. E isso daí termina criando diminuindo o tempo dessa mulher com o marido. Como você está casado? Sim. Então você Esperando aguentou mais o tranco, um. né? Esperando mais um. Você aguentou o tranco, Sim. né? Como é que você vê esses pais que não aguentaram, que viram essa diminuição do tempo? Porque acredito que, pelo que a gente vê, tem sido mais comum do que se imagina. Eu antes não dava tanta credibilidade a isso, mas com o passar do tempo eu vi que ele dependia de mim. E se eu colocasse só para minha esposa essa carga, ela também não aguentaria. E para onde iria meu filho? Eu hoje vejo para onde ele vai se eu não estiver mais aqui. Se eu não cuidar e ensinar para que ele seja independente, para onde ele vai depois que eu não estiver mais aqui e minha esposa não estiver mais aqui? Falta a cultura do homem assumir mais a responsabilidade em casa? Sim. E isso daí aliviaria o tempo que essa mulher tem de dedicação? Eu acho que se os pais ajudassem as esposas, ela teria o tempo para o Pra marido
Mas como ele chega e coloca a carga, como se diz, o filho é seu, então coloca a carga nela, então lógico que ela não vai ter tempo para ele, porque ele jogou tudo para ela, sem a ajuda dele, como ela vai dar atenção para ele, né? Falta uma educação cultural da sociedade nesse sentido? Também. Quando se tem essa experiência há 7 anos, no caso há 5 anos, né? Porque você descobriu quando o Emanuel já tinha 2 anos, e você está esperando mais um. Mais um. Cria-se uma carga emocional nesse momento para você? Não. Antes da minha esposa engravidar, a gente pensou muito em ter outro, porque talvez ia tirar a atenção dele por conta das terapias, mas a gente conversando com a psicóloga dele, ela disse, não, vai ser uma boa para ele. Então a gente começou a decidir a ter, mas às vezes vem o medo, lógico, não adianta você querer um super-homem ou uma super-mulher, mas vem o medo, mas eu estou bem tranquilo enquanto a isso. O que é que causa mais medo? Que o outro venha, autista, e como a gente vai suportar 2, mas eu estou muito tranquilo enquanto a isso. O mesmo amor que eu dei para o Joshua, o próximo que vê... Onde você buscou a paz? Deus, Jesus Cristo. A religião tem um componente muito importante? Sim, bastante. Como ela te ajudou? Eu acho que o apoio da igreja, porque eu sou evangélico, o apoio da igreja, da família também, meus pais, meu irmão, eu acho que me ajudou bastante por todos na casa ser evangélico e um ajudar o outro, porque a carga não ficou só para mim e para minha esposa. A gente distribuiu para todos e todos também abraçaram, porque minha mãe é o braço forte da família, assim, de ter ajudado muito, porque como eu e minha esposa trabalham, ela que aguentava o tranco dele. E hoje eu decidi não mais trabalhar por conta das terapias deles que estavam sendo toda semana, e eu decidi não trabalhar para ficar com ele, porque como ele é um menino de 7 anos, mas bem forte, ela não suporta, eu decidi cuidar da casa para ficar com eles. É uma decisão corajosa. Como foi que você tomou essa decisão? Conversei com eles, com meus pais, com minha esposa, e foi a melhor forma para a gente começar a ver a evolução dele mais ainda. Isso não impactou financeiramente? Bastante. Como foi lidar com isso também financeiramente? Jesus é a fonte de tudo. Eu não me preocupo com o financeiro. Ajuda, mas eu me preocupo dele evoluir, dele ser independente, dele arrumar um trabalho e ele mesmo andar com as próprias pernas. Então, hoje em dia, eu não vejo que isso vai me atrapalhar, mas que eu veja a evolução nele, para mim é o que importa. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o Jorge Bernardino, ele que é um dos organizadores da Caminhada Azul, Caminhada pelo Autismo, né, que será realizada neste domingo, dia 8, às 8 horas da manhã, partindo do Lupana, não é isso? Isso. Partindo do Lupana até o totem do Eu Amo Maceió. A gente vai voltar a falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente vai para o intervalo, a gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir.
todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Jorge Bernardino, ele que é um dos organizadores da Caminhada pelo Autismo, que será realizada neste domingo, dia 8 de abril, começando às 8 horas da manhã ali no Lopano até o Totem Eu Amo Maceió, na Ponta Verde ali, né? Pajuçara e Ponta Verde. Pajuçara, Ponta Verde. Como vocês se organizam em redes sociais para trocar ideias, trocar experiências? Facebook e grupo de WhatsApp. A gente, há 5 meses atrás, começou a organizar bate-papo entre os pais, sempre com um tema diferente, e levando um terapeuta para tirar as dúvidas de cada pai. E foi se unindo nesses grupos que a gente começou a ter a ideia de fazer a caminhada. O que vocês descobriram juntos? É porque cada... Cita exemplos. Exemplo, tem coisas que a gente termina num grupo, trocando informações, e que melhora o nosso dia a dia. No caso do grupo de autismo, o que é que você já... Experiência própria, obviamente, a gente está aqui tratando da experiência do pai do Joshua. Isso. O que é que o pai do Joshua, no grupo do WhatsApp, pôde ler e dizer, pô, isso daqui eu posso aplicar na minha vida? O que a gente fez nesses bate-papos, que a gente leva cada tema, e bastante interessante foi um último que foi sobre educação inclusiva. E quando a gente começou a apresentar, um dizia, não, mas na escola do meu filho não tem isso. Na escola do meu filho nunca se passou por isso. E a gente começou a ver que às vezes em escolas particulares, tem escolas particulares que dá um tratamento para os filhos nossos filhos autistas, que realmente vai ser uma evolução para ele, que a gente vê que a cada dia ele vai evoluindo com isso. E uma parte que me tocou muito foi uma mãe, justamente naquele assunto que a gente falou atrás, de um pai chegar e dizer, se eu soubesse que ter um filho desse jeito, eu nunca queria ser pai. Isso foi o que me impactou. Então, eu levanto as mãos para os céus e agradeço a Deus, porque o meu filho, eu amo ele, primeiramente Deus, mas eu amo ele acima de qualquer pessoa nessa terra. Então, eu vejo que você se arrepender porque seu filho é autista, isso machucou muito em ver que um pai teve essa capacidade. Mas em termos O que você acha que gera esse tipo de sentimento numa pessoa? Eu acho que ele não tem nem amor próprio. Você acha que é egoísmo? Sim. Você não amar... Eu acho que você não amar o seu próximo, você não ama Deus. Então, se ele não amou o próprio filho, então, para mim, ele não tem nem amor por ele mesmo. Vocês percebem dentro do grupo algum tipo de escolas que tentam evitar a matrícula, por exemplo, de uma criança com autismo? Algumas mães comentam muito, não citam o nome de escola, mas existe algumas que chegam e dizem, não, depois a gente lhe dá uma resposta, e essa resposta nunca chega. Se tem vaga? Não tem vaga. Sempre, hoje em dia, todos do grupo tem a educação municipal como referência para as crianças especiais, não só o autismo, né? Mas para as crianças especiais. Qualquer escola ou uma específica? Do município todas. Eles, hoje em dia, no município é onde tem acompanhamento para as crianças especiais. Onde as particulares, quando vão fazer isso, se cobra por essa auxiliar de sala. Nos dias de hoje, quando a gente fala de escola pública, há uma grande rejeição. Isso não é sentido pelos... É uma rejeição sobre qualidade de escola pública quanto aos pais, não? Não. A qualidade é satisfatória? Pelo menos para mim, satisfatória. Para mim, não... Eu senti diferença, porque ele estudou no particular e foi para o município. Para mim, eu vi a evolução e vi que eles se preocupam com isso. Isso, de certa maneira, vocês pais discutem
o que é que vai ser ensinado com essa escola? Sim, porque no município ele tem a sala de recurso que ele não fica, ele fica na sala com os alunos, mas ele tem uma sala de recurso que fica com a psicopedagoga que faz o acompanhamento de tudo aquilo que ele aprendeu em sala de aula. E ele vai em outro horário para ficar com essa psicopedagoga para ser passado tudo isso. Dá um exemplo do que você tem visto de evolução no Joshua que você não estava vendo antes. Joshua antes não tinha o tempo dele de esperar. Ele, quando chegava na escola, era correndo em sala de aula, ele não sentava para fazer uma tarefa, não. E hoje em dia ele senta do lado, quando ele chega, ele já sabe onde tem que colocar a bolsa, ele sabe que tem que ir para perto da auxiliar de sala, para fazer a tarefa dele, para fazer tudo na hora do lanche. Ele vai para a fila, que ele chegava, furava a fila e queria já pegar o lanchinho dele. E hoje em dia não, ele já espera atrás dos outros coleguinhas, até chegar no tempo dele. E isso a gente não via no particular, porque deixavam ele à vontade e a gente não via. A questão de dar limites a ele e ensinar que ele tinha que esperar, que ele tinha que pegar depois do coleguinha. E hoje em dia a gente vê muito isso até em casa mesmo, quando a gente vai fazer a tarefa de casa com ele, ele senta, já sabe que tem que fazer a tarefa, já senta, pega no lápis dele para fazer a tarefa. Você falou que um grupo de WhatsApp tem cerca de 200 membros. Você acredita que há muito mais para chegar num grupo como esse, para colaborar, para trocar ideias? Porque são criados vários grupos de WhatsApp e esse a gente criou por conhecimento do que a gente já tinha na região. Mas tomou uma proporção muito grande a partir de quando a gente começou a querer fazer a caminhada. Que no ano passado deu em média 150 pessoas e tomou essa proporção a partir, perguntando se iria ter uma próxima caminhada. E foi quando a gente começou a chamar as instituições e dizer, vamos se unir para fazer, se é por uma causa, vamos se unir todas as instituições para poder fazer uma caminhada digna de o pessoal olhar e o poder público olhar também. E isso daí, dessa atenção da população também nessa caminhada, pode gerar novos frutos? Porque, exemplo, a primeira caminhada já gerou uma interação. Você acredita que outros frutos em termos de engajamento podem vir? Pode sim. Que tipo de engajamento, que tipo de união é possível após essa caminhada? Do ano passado para cá, a gente já sentiu a diferença que as instituições se dividiram. No ano passado, porque cada uma fez uma programação. Certo. E esse ano, como começamos a nos unir, até aqueles que não têm o diagnóstico começou a procurar saber onde teria tratamento, porque às vezes ninguém conhecia como se dividiu, ninguém sabia que a instituição A tratava de autistas, achava que só tratava de deficiente físico. E isso tomou uma proporção muito grande porque teve pais que estavam na orla no ano passado que disse, eu acho que meu filho mas onde é que faz tratamento? Então, perguntando para cada pai onde é que o seu filho faz, porque eu acho que o meu faz isso, o meu faz aquilo. E eu acho que a caminhada serviu muito para isso, de o pessoal começar a abrir a mente e os olhos para onde se encaminhariam. Então foi... Você acha que tem muita gente que ainda está trancada dentro de casa? Acho que sim. Tem muitas ainda que dizem, eu não vou sair porque meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Eu mesmo saio com o meu Joshua para qualquer lugar. Minha esposa até comenta e diz, não, mas ele vai correr. Eu digo, se ele correr, eu corro com ele. Não, e se ele rolar ali no chão? Eu digo, eu rolo com ele. Porque eu não vou pensar no que ele vai fazer, mas ele tem que estar onde eu estou. Ele tem que estar onde eu estou. Eu não vou limitar meu filho para certos lugares porque ele vai fazer isso. Se não cabe ele, não me cabe. O quanto, a gente falou de nível, qual o nível do Joshua, se é possível dizer, e como é que isso é lidado em termos de nível para você? O nível dele é leve. Ele só tem a imperatividade e ele não é verbal ainda. Ele fala algumas palavras, umas palavras soltas.
Tem níveis bem mais Mas tem, graves nesse sentido. tem sim. E isso chega a ser um limitador em termos sociais? Até nos níveis... A gente já percebeu que no nível leve do Joshua é possível ir a vários lugares, se não todos. Existem níveis de autismo que não permitem isso? Sim, que tem aqueles que auto se agridem, tem alguns pais que não querem para o pessoal não ver, ou quando um pai também, às vezes, sai com esse filho e pega mais forte na mão, de não soltar e o pessoal ignorar. Tem pais que evitam sair mais por conta disso, que acha que você está maltratando o seu filho. Porque não pode se tratar de forma muito aberta, não sei buscando a palavra, mas você tem que mostrar algum tipo de firmeza. Isso. Como é isso hoje com o Joshua, para poder delimitar, por exemplo, dar limites? Ele entende tudo ainda. O meu, ele entende tudo. Quando ele está errado, se ele aprontar e a gente já olhar, ele sabe que errou e fica no canto, acuado, como se diz, eu errei. Sem precisar gritar, sem precisar exercer força. Às vezes a gente fala um pouco mais alto porque ele quer fazer o que quer, né? Ele quer fazer como ele diz, não, eu vou fazer porque estou aqui, então tem que ser como eu quero. E a gente às vezes tem que falar um pouco mais sério com ele, mais rígido. E quando a gente fala assim, ele já chora, aí a gente já percebe que ele quer fazer da forma dele. E a gente às vezes tem que impor. Quem era o Jorge antes do Joshua e quem é o Jorge hoje? Antes eu era bem mais tranquilo. Hoje com o Joshua, eu acho que a atenção é muito voltada para ele. A questão de ele depender da gente ainda, eu sou muito voltado para ele. E tudo que há de tratamento, de qualquer coisa, eu estou em busca. Muito bem. Eu estou aqui com o Jorge Bernardino, ele que é um dos organizadores da Caminhada pelo Autismo. Vai acontecer neste domingo, dia 8, na praia da Pajuçara, Ponta Verde, ali entre o Lopana e o Totem do Eu Amo Maceió, a partir das 8 horas. Se faça presente. Jorge, muito obrigado. Muito obrigado. O programa fica à disposição. Obrigado. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, a doutora Silmara Gabriela, fonoaudióloga, também fala sobre o autismo. A gente volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a doutora Silmar Gabriela, ela que é fonoaudióloga. Como hoje a fonoaudiologia trabalha a questão do autismo? Então, hoje a fonoaudiologia tem uma área específica que trabalha com crianças, né, que está dentro do transtorno do espectro autista. A especialidade de linguagem, a fonoaudiologia, ela é dividida em algumas especialidades e aqui atua diretamente com crianças autistas é a linguagem, né? Então, como é que nós atuamos em crianças com autismo? É dar uma comunicação funcional. Nós precisamos fazer a criança se comunicar funcionalmente. Então, seja verbal, seja com uma comunicação alternativa, mas que ele esteja incluído dentro da sociedade se comunicando, tendo autonomia na sua comunicação. Por que eles têm essa dificuldade, doutora? Então, a alteração da comunicação é uma característica do espectro autista. Então, hoje, o autismo ele é dividido em duas grandes bases. A dificuldade de se comunicar e os comportamentos inadequados, onde são as famosas birras, estereotipias, ecolalias, comportamentos que não é esperado por uma criança típica da idade. Tá. A birra, eu acho que popularmente todo mundo conhece, mas outras duas. Certo, vamos lá. As estereotipias são movimentos repetitivos sem função. Por exemplo, se eu estiver aqui, eu estou com minha mão sobre a mesa para poder conversar contigo. Seria funcional se eu tivesse com a mão aqui assim? Todo o tempo, toda hora, involuntariamente? Isso não é um comportamento esperado. Isso é uma estereotipia. Ela pode ser, o mais comum é através das mãos, mas nós temos e encontramos nas nossas crianças outros modelos de estereotipias, como autoagressão, se bater, pular, balanceio de cabeça, entre outros comportamentos. Por que isso acontece? Então, o autismo até hoje a ciência ainda não nos dá uma razão científica do motivo, né? Isso é uma característica. Todas as crianças autistas têm que ter? Não. Não é porque a estereotipia é um comportamento inadequado que todas as crianças têm. Algumas apresentam, outras não. Normalmente, as crianças que têm um autismo moderado, severo, ela apresenta esse tipo de comportamento. Você falou que além da birra e da estereotipia... tem a ecolalia. Isso, o que seria? A ecolalia seria uma repetição da comunicação não funcional, né? Ela poderia ser uma linguagem própria, sem sentido, ou pode ser
uma frase, uma palavra que a criança ouviu em um outro ambiente e está trazendo. Então, nós estamos aqui discutindo sobre autismo. Então, eu ia dizer assim, por exemplo, o que é mais comum? Chamadas de comercial. É muito comum. Falas de desenho animado. Então, uma fala que eu ouço e tem em comum das crianças autistas é trazer uma fala de um personagem do desenho. Então, seja da galinha pitadinha, uma música, seja uma frase, seja uma palavra. Então, falando aquela mesma estrutura na maioria da parte do tempo. Então, nós estamos falando autista, eu ia dizer aqui agora, e lá vamos nós, que é uma fala de um desenho específico do Pica-Pau, é uma fala de um personagem do Pica-Pau. Então, não teria nada a ver eu estar aqui e lá vamos nós. A gente tem aqui já perguntas e comentários dos nossos telespectadores. A Verônica Santos Mendonça falando sobre o papel da família nessa ajuda da comunicação também. Ela fala também da sua dedicação, conhece o seu trabalho, dá parabéns. O quanto é importante o papel da família na comunicação? Certo. Primeiramente, queria mandar um beijão para ela, né, que está nos acompanhando. Extremamente importante. E a família dela é um modelo que eu dou para os meus pacientes, para as famílias que eu atendo. A família que estimula, a família que participa, tem um prognóstico incrível. No primeiro dia que vem para mim, eu falo, eu não tenho pó do pirim-pim-pim para fazer a criança falar. A criança autista que é verbal, que pode um dia chegar a se comunicar. Nós temos uma porcentagem de crianças que não consegue chegar a se comunicar. Bom dia, oi mãe, tudo bem? Mas tem um outro tipo de comunicação que ele não vai deixar de se comunicar, mas de outra maneira. Então, eu digo, na avaliação durante as terapias, o que eu faço aqui é algo pontual, é uma vez, no máximo 2 vezes por semana, um encontro de 30 até 1 hora. Né? Então, se a família não der continuidade em casa, se não tiver estímulos, se não seguir as orientações, com certeza pode evoluir, mas de longo prazo ou não. E a família tendo essa importância, é nítido, os ganhos de uma semana para outra, é nítido, pode ter dificuldade? Pode, mas se a família está presente, isso vai de ajudar os terapeutas, seja fono, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, mas também ajudar a criança a estar incluída, a estar acolhida e aceitar, né? A aceitação do diagnóstico ainda é doloroso. Quem deseja, né? Mas que está diagnosticado, vamos erguer e vamos botar a mão na massa e trabalhar para essa criança ser o mais próximo do típico possível. Hoje você tem diversas formas de estimular. Sim. Quais as principais? Então, o principal, a estimulação do ambiente. Especificamente, uma criança autista, dependendo do grau dela, existem modos de a gente estimular. O principal é o brincar. Agora, um brincar estruturado. Você me pergunta, mas hoje a tecnologia está tão presente nas nossas crianças, celulares, tablets, computadores. Vamos usar eles também como um recurso terapêutico, não dizendo que a criança vai passar as 12 horas do dia, 20 horas do dia, 24 horas do dia só fazendo exercício. Não, ela tem que brincar, ela é criança. Mas vamos tornar aquele brincar funcional, né? Por exemplo, ele quer assistir no celular. E ele já pede. Então, vamos ampliar esse vocabulário. Estou falando em relação à comunicação, não estou nem partindo para as outras áreas que podem ser trabalhadas. Então, olha para a mamãe, como é que pede? Eu quero e ele falar o celular. Para quando ele vir, está tão automático aquilo, para quando ele já vem com a intenção. Mamãe, me dá o celular? Né? No brincar. Dependendo da idade, existe a forma de brincar. Eu sempre digo que o brincar dá trabalho, né? Então, você tem que puxar da criança de forma lúdica, que ele se divirta e que ele aprenda ao mesmo tempo. Essa parte da comunicação, eu estava há pouco conversando com o Jorge Bernardino, que é pai de uma criança autista, e ele relatava que em alguns casos a família chega a esconder. Isso atrapalha a comunicação. Muito, muito. Atrapalha a comunicação, atrasa o desenvolvimento da criança,
né? E só prolonga algo que ele não quer que os outros enxerguem, que ele já enxergou. Mas ele está com a venda nos olhos para não ver, né? Então, a não aceitação da criança acaba você privando ela de um tratamento precoce. Quanto mais precoce, mais rápido a gente tem um prognóstico. Não é dizendo que uma criança que já chega com 4 ou 5 anos na clínica já é um caso perdido, não é. Mas o ponto crítico do desenvolvimento a gente já perdeu. Então, a gente consegue... Quando é o ponto crítico? Para o desenvolvimento da comunicação, do primeiro dia do nascimento até os 3 a 4 anos de idade. Mas dá para identificar isso no primeiro ano? Sim, no primeiro mês já Como? dá para identificar. No primeiro ano, a criança ainda não tem comunicação. Isso. Não é isso? Mas ela tem a comunicação não verbal, que está presente. Certo. Né? Mas isso não pode gerar uma grande confusão? Tem crianças que não são necessariamente... tem o transtorno do espectro autista, mas que apresentam algumas coisas, alguns sinais que possam ser confundidos? Sim, sim. O diagnóstico, ele não é feito em apenas uma avaliação em cima de um comportamento. Nós precisamos observar quando os pais acendem o alerta amarelo e leva para um neuro ou para o pediatra e relata as características que está fora do típico, né? Então, o profissional médico vai encaminhar para as avaliações específicas. Normalmente é a ausência da fala e comportamentos que outras crianças da mesma idade não faz no convívio. Tá, exemplo, a ausência da fala. Quanto tempo começa a ser preocupante que a criança não fale? Porque a gente conhece muitas crianças que chegam aos 2, 2,5 e ainda não estão falando. Sim. Então, existe o atraso de linguagem simples, que é uma criança típica, mas por algum motivo, seja ambiental, seja por falta de estímulo, chega a algo associado que não impediu ela falar. É necessário fazer uma anamnese bem feita para a gente ver o histórico dessa criança. Tá, mas assim, o que é não falar? O que é não falar? É não ter nenhuma palavra pronunciada, não formar palavras, porque nós estamos numa época do Google, em que você olha para o lado, muitas vezes nas redes sociais, e o filho da mesma idade da sua amiga está falando já inconstitucionalissimamente e você está querendo que o seu filho também fale. Exatamente. Como diferenciar? Então, vamos diferenciar. Nós temos marcos do desenvolvimento da criança e o que é esperado de comunicação. Certo. Então, com 1 ano e meio, essa criança já tem que estar com os balbucios presentes. Balbucios, papá, mamã, é uma imitação. Ainda não tem sentido. Ela não vai chegar para o papai e fazer papá, menos de 1 ano. Mas ela já vai estar um papá, um mamã. A partir de 1 ano já começa a ter significado. Dá, quer, abre papai, mamãe e vovó. Certo. Com 2 anos, no mínimo, uma criança já tem que ter 200 palavras. Mas formando frases já? Formando frases. Se eu tenho um repertório de 200 palavras, eu já consigo formar frases O que é? Papá quer algo? Papai, quero água. Certo. Vovó, vamos. Certo. Quero ir dormir. Quero chocolate. Vamos passear agora? Não com essa dicção perfeita, né, doutora? Quero chocolate, eu vou querer. Quero, mas é esperado. Mas é esperado já. É esperado para 2 anos. Certo. Né? Essa formação de frase simples. Né? Certo. Como não se assustar também? Pra gente estar numa época que aí, se não conseguiu, corre, desespero. Então, o autismo está muito alta. E isso é assustante, porque acaba sendo rotulado nossas crianças, que até então só tem um atraso simples, alguns comportamentos que não é esperado para a idade, mas que pode ser superado com terapias, né? Quando é um autista clássico, com poucas sessões já se percebe e encaminha para o neuro fazer o diagnóstico, dar o CID, né? Quando não, é passado por um período de intervenção e nós vamos observar. Se for uma criança típica, ela vai dar resultados esperados em curto tempo. Certo. Se não for, já vamos observando que as características do espectro, eles vão ficando mais evidentes no dia a dia, né? Também tem que ter cuidado porque tem o autismo regressivo, que é uma criança normal até os 2 anos de idade e depois ela começa
a entrar de cabeça dentro do espectro. A gente está indo para um intervalo, a gente volta já já, a gente vai aqui para um breve intervalo no programa Ponto de Vista, daqui a pouco voltamos. A igreja está envolvida na superação da AIDS desde o início e de muitas maneiras. Casas de apoio e centros de convivência estão sob o seu cuidado. Agora somos chamados a contribuir informando a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce para o HIV. Precisamos orientar as pessoas a procurar o serviço de saúde e fazer o teste de HIV mesmo sem ter sintomas de doença. Com a ajuda da Pastoral da AIDS, apoio do Ministério da Saúde e Unesco, preparamos uma campanha nacional com o tema Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Haverá materiais disponíveis para a televisão e rádio. Basta solicitar gratuitamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Folhetos e cartazes impressos para distribuição nas paróquias estão disponíveis em todas as dioceses. Para cumprir o mandato de Jesus, que nos pede para cuidar da vida, convida todos, bispos, padres, agentes de pastoral e leigos engajados, a se envolverem nesta campanha. Meu irmão e minha irmã, cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Silmara Gabriela, ela que é fono. Estamos aqui falando do autismo. No sentido, a gente tem sempre relatado nesses momentos também uma relação de culpa. A gente vê aqui outro relato de um pediatra que chegou a colocar a culpa de um caso de autismo na relação do neto com a avó. Como é que você vê isso? Então, essa teoria que a culpa é de quem cuida, essa teoria é uma teoria, existe, ela existe, né? Mas eu acredito e defendo a minha, né? Onde não é o sentimento que ocasionou a patologia. Não foi porque eu não dei atenção ao meu filho que ele se tornou autista. O autismo ainda é algo que a ciência não descobriu o que é, né? E ele desenvolve, não é algo que foi ocasionado por uma falta de atenção, de carinho. A teoria que acredita nisso, que já caiu por terra, é a questão da mãe geladeira. Que a mãe, mas quem cuida. Ser tão fria que a criança acabou criando um comportamento doentio. Um bloqueio. E um bloqueio. Mas é presente a culpa dos familiares, especialmente mãe, pai, vó, tia, que está mais presente para a criança, porque quer achar a resposta daquilo. Já que a ciência não dá, eu tenho que achar uma resposta, eu tenho que achar um porquê, né? É porque eu não dei atenção, é porque eu deixei ele em segundo plano, é porque eu não dei amor suficiente? Não, não é isso. Não se culpe, você precisa estar bem, você precisa ter isso muito nítido na sua mente para você poder ajudar o seu filho. Não é questão de sentimento, é questão de comportamento. Não foi algo adquirido. Quanto é necessário amor nessa relação? Sim, muito amor. O que acontece? Hoje o que a gente vê é casais separados depois do diagnóstico. Eu idealizei um filho perfeito, ele não veio, e o que acontece? Vemos na grande maioria, tem casos à parte, mas a grande maioria a separação dos pais. Será que o peso foi muito grande? Será que o sonho de um filho típico foi frustrante ao ponto de não querer conviver mais com a companheira e precisou separar
para colocar o problema do lado. E aí onde a gente vem também batendo, como a gente falou logo no início, a participação da família. Ai, que difícil um diagnóstico. Tem as fases, os profissionais da psicologia que têm muita propriedade para falar nisso, mas tem as fases, a aceitação, a negação do diagnóstico, para vir a aceitação. E nesse período, eu ainda ter o meu casamento desfeito, a minha base, a minha outra metade, e agora eu sou só. E essa pessoa, normalmente quem fica é a mãe, deixa ela para segundo plano, deixa o trabalho, deixa a vida profissional, a vida amorosa se desfez para cuidar da criança. Então, será que esse sentimento de culpa não vai vir mais pesado? Acredito muito que a terapia para a família é tão importante como a terapia para as crianças, para poder trabalhar isso. A gente sabe que temos níveis de autismo. O quanto para a fonoaudiologia isso importa? Importa para o prognóstico dessa comunicação. Um autista é classificado, considerado leve, funcional, ele chega a se comunicar com poucos meses de intervenção. A gente já tem respostas de uma comunicação funcional. Quando puxa para a escala do mais grave, a gente já vê uma dificuldade de base, do sentar, do olhar, do imitar, do reconhecer o outro, da interação social, que eu preciso para poder ele falar. Eu sempre relato que a fala é a cereja do bolo. Quando uma criança chega para mim que ela não fala, eu explico à família os objetivos dessa criança. Paizinho, mãezinho, ele precisa sentar, ele precisa olhar para mim, ele precisa me perceber no ambiente, ele precisa me buscar, para ele ter a intenção de se comunicar. Geralmente há uma imagem talvez equivocada de que esse autista não teria sentimentos nesse sentido, né? Isso. A teoria que a gente falou agora há pouco, ela também defende isso, mas não. Ele é um ser que ele tem um comportamento que a gente precisa moldar para trazer para a gente. A gente precisa ganhar, né? Em terapia, o que nós fazemos? Trazemos essa criança porque ela tem interesse na gente. Quando ela tiver interesse na gente, tentar uma interação, que é uma comunicação não verbal, aí a gente começa a trabalhar a comunicação verbal. A primeira coisa, essa criança tem que pedir. Né? É fisiológico, uma necessidade fisiológica pedir, né? Então, primeira palavrinha, os meus pequenos, a primeira coisa que eu ensino a eles é a pedir. É uma necessidade. Dá, quero, eu quero, me dá, né? E daí, eu já puxo outra coisa. Então, se ele já me pede, então ele já olhou, ele tem um comportamento de sentar, de me reconhecer, e daí, por diante, eu vou ampliando o campo de palavrinhas dessa criança. Eu quero chocolate, eu quero água, eu quero uma fruta. Quando a gente observa, ele já está com um leque de palavras. Só no fato de querer pedir. Você falou dos gestos de repetição, isso também é trabalhado pela fonoaudiologia? Sim, sim. A imitação, né? É um dos nossos primeiros objetivos. Depois que ele senta, que ele olha, que ele nos reconhece, a imitação. A gente começa a falar por imitar o outro, por fazer modelação. Então, é imitar, nomear e espontâneo. Então, é como se fomos colocar no nosso cotidiano, a gente quando está aprendendo uma língua. A gente tem que estar treinando para poder ter um espontâneo de chegar para um americano e falar fluentemente o inglês. A criança autista, ela está descobrindo a comunicação, o português. Então, ela precisa treinar para poder fazer o espontâneo. Quanto é necessário treinar? Quantas vezes por semana? Depende da criança. Cada criança é única. Cada criança tem o seu tempo. Criança autista não tem calendário e não tem relógio. É tudo no seu tempo. O que Joãozinho falou as primeiras palavrinhas com 6 meses, Pedro pode ser que fale antes, pode ser que fale depois. Cada criança é única. Mas elas não seriam, aí abro aqui para uma possível até uma ignorância, elas não seriam mais impacientes? Temos que trabalhar a tolerância, temos que respeitar o tempo deles, certo, né? Exemplo, colocar um treino uma vez por dia, de segunda a sexta, não pode ser estressante para ela? A gente não precisa sentar para treinar. Olha o ambiente, tanta coisa em casa que pode treinar indiretamente a comunicação dessa criança sem estar treinando.
o ambiente que ela vive, a escola, quando a criança já frequenta a escola, é importantíssimo. Ele passa 20 horas na semana dentro daquele ambiente. Então, uma escola, quando ela tem essa visão em cima dessa criança, ela consegue estimular muito mais do que a terapia, que é 1 a 2 vezes na semana, e os pais que passam um tempo limitado em casa com ela. Como ajudá-lo a ter amigos? Então, nós temos que favorecer ele ter amigos, né? Nós temos que preparar a criança a ter amigos. Certo. Então, uma criança que ela tem um comportamento agressivo, ela não se comunica, ela não percebe o outro, a gente não tem como colocar ela no meio social ainda. A gente tem que preparar ela para ela poder entrar nesse meio social. O que é que a criança mais faz? Brinca. Então, se a minha criança ela ainda não tem o simbólico, ela não faz uso do brinquedo, eu vou, ao invés de estar incluindo, eu vou estar excluindo ela, porque os colegas vão chamar para brincar, vão querer trocar brincadeira com ela, ela não vai querer, ela vai se isolar. Então, a gente tem que ter cuidado com qual é o momento de incluir. Nosso papel como terapeutas é preparar eles para esse momento. Isso daí, numa constelação familiar, quanto é importante envolver avós, tios, primos, Sim. quanto? O máximo possível. O máximo possível. Gente, as reuniões de famílias, o sentar para brincar, eu sei que a rotina hoje é muito cansativa. Os pais precisam trabalhar, tem os compromissos, tem os afazeres de casa, mas é importante o sentar, o brincar, né? As reuniões em família, o passear, o estimular, a oferecer. Permita a sua criança ter essa oportunidade. Enquanto ela não está preparada para a sociedade, qual vai ser a sociedade dela? A família, que é o porto seguro dela. Quem ela tem a confiança, quem ela pode esperar essa ajuda. O mundo pode até ser cruel a início, se ela não for preparada. A família não. A família tem que estar preparada. O pai também precisa preparar essa família? Os pais, os pais precisam estar bem, né? Um exemplo, as orientações quando a gente pega um voo. Primeiro a gente tem que se proteger para proteger a nossa criança. Se os pais não estiverem bem, como é que eles vão cuidar dessa criança? Bem digo, de orientações, psicologicamente, aceitar o diagnóstico, aceitar a situação para poder ajudar seu pequeno. Pois bem, doutora Silmara Gabriela, fonoaudióloga, eu quero agradecer bastante. Quero agradecer também a Verônica Santos Mendonça, agradecer a Monique França, um abraço para a Verônica, tá? Também esteve com a gente o André Aquino, Paulo Mendonça também. E agradecer a todos, agradecer e parabenizar pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço o convite e quero frisar a nossa caminhada que nós vamos ter domingo importante. Dia 8, na Rua Fechada, na 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, quero ver todo mundo lá para abraçar essa causa. Muito bem, a gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.